Eu considero que o Dom Obá II da África, Cândido da Fonseca Galvão, foi, sem dúvida, a pessoa mais importante da área. E veja só, ele veio do interior da Bahia, da zona de Diamantes, quando soube que havia possibilidade de libertação de negros que participassem da Guerra do Paraguai. Ele prepara lá um batalhão, se apresenta em Salvador, recebe a ordem de se apresentar no Rio de Janeiro, vai para a Guerra do Paraguai. Ele redige de próprio punho uma carta requerendo as honrarias militares, passa ao alferes, e aí passa a fazer um trabalho maravilhoso ali, de aconselhamento, e visitou por mais de 200 vezes Dom Pedro II, dizendo que não adiantava nada a abolição da escravatura sem moradia, trabalho, habitação, saúde e educação. Parece até que nós estamos falando de dias atuais, mas ele já pensava assim. Não se pode esquecer que Dom Obá era filho de um príncipe iorubá, né, que era da corte de Oió. As pessoas não falam, né, muito sobre isso, que é a corte de Xangô. Né? Então você tem a presença dessa religiosidade, tanto você vai ver que tanto o samba, né, os ranchos, as coisas que vão surgindo ali culturalmente, nasce a partir da inserção religiosa, né? Porque a cultura está muito canto, a dança muito ligado à forma da expressão religiosa. Então a pequena África, ela teve justamente essa importância, né? Porque era rito de passagem dos navios que vinham da Bahia, né? E também dos escravos libertos ou alforreados ou de ganhos, que na sua cultura, a vestimenta, né, a questão da comida, né, das tradições de evocação ou dos seus orixás, ou do Inquice, ou de Voduns, que, né, passavam por essa região. É nesse momento que ganha muita força a presença das baianas. Numa mescla como essa de pessoas desenraizadas, onde você perdeu todos os seus referenciais, os seus pontos de origem, a religião foi um fator de união pelo candomblé. E as tias baianas tinham uma grande ascendência social sobre o grupo. O candomblé abriu a porta para o samba e para a umbanda. Porque o que acontece? O negro começa a votar, já estava estabelecido, já tinha passado, né, um certo tempo da escravidão. O negro começa a votar e os políticos tinham que negociar com os líderes. Né? Quando você é político, você vai negociar com os líderes. Né? E os líderes eram justamente as mães de santo e os sambistas, que eram líderes culturais. Então, por isso que a força da cultura está aí. O respeito pelas mães de santo era uma coisa muito grande. A religiosidade veio delas. Todas elas eram espiritualistas. Isso tudo veio delas. E a cidade não tinha isso, tinha a granfinagem. Aí os ricos, poderosos, que nem admitiam uma coisa dessa, se bobeasse, até prendiam, né? Porque a polícia prendia antigamente. Os negros sofreram. Um terreiro de candomblé era ilegal, tocar samba era ilegal. Então o maior acervo de atabaques e tambores dessa época pertence ao Museu da Polícia. É o maior acervo de tambores, de cuícas, de pandeiros, de coisas que eram relativas a objetos de culto, né? Está tudo lá no Museu da Polícia. O foco central era a casa da Tia Seata, onde que era a capital da pequena África. Ela foi considerada assim pela reunião de pessoas. Era muita gente, às vezes que não cabiam nem dentro da casa dela, né? Tanto que a capoeira ficava do lado de fora, a parte do batuque também ficava atrás, e dentro mesmo ficava o pessoal do choro, que ficava cantando também um samba machechado, um samba do Partido Alto. E quando a polícia chegava, porque tinha repressão, né? Quando a polícia chegava, o que acontecia? Eles tinham que mudar o ritmo. Eles mudavam o ritmo, aí eles falavam assim, ó, não, aqui a gente está tocando é choro. Então o chorinho não era proibido. Então juntava, né? Junto com pixinguinha, donga. Ela era especialista em artes de curar. Isso vai dar grande proeminência a ela, porque ela vai curar a perna do presidente da República, né? Então isso foi algo assim que vai garantir uma certa imunidade
para essa comunidade. Ele realmente ficou curado e ficou muito agradecido. E daí ele perguntou a ela o que ela queria. Que ele queria dar, fazer qualquer coisa para ela, e ela falando que não. Entendeu? Que ela não queria nada. Que ela fez aquilo ali porque era parte dela, entendeu? De cura, enfim. Ela não queria nada e ele, como insistiu muito. E depois de umas 3 ou 4 tentativas, ela pediu, então, para o marido dela ficar com uma colocação melhor, então, dentro da parte do governo, né? Que ele trabalhava como funcionário público. E aí o que ele fez? Colocou ele dentro do gabinete do chefe da polícia. E daí, então, acabaram as repressões também dentro da casa dela. E o samba aí ficou liberado e eles puderam fazer o que quisesse ali, sem repressão, sem problema. Quando a polícia, quando eles telefonavam e falavam, olha, tem um samba assim, aonde que é? Na casa da tia Seata? Ah, não. Na casa da tia Seata tá tudo certo. Todas as casas tradicionais e antigas de baianos passaram por esse caminho, né? Ali da pequena África até chegar. Tanto que tinha várias casas, inclusive aqui na Praça 11, né? Porque essa região toda, você tinha muita casa de orixá, muita casa religiosa, ou próprio da cultura banto, né? Que era uma cultura muito forte, uma cultura sempre foi muito forte no Rio de Janeiro. Ela era muito devota, né? Devota aos orixás. E com isso ela fazia uma referência muito grande. E eu digo também que ela veio para o Rio de Janeiro também com uma missão. Foi de ajudar e a disseminar e fazer a difusão da parte do candomblé de matrizes africanas aqui no Rio de Janeiro.